Eu sou José Luiz de Castro. O tema que eu vou apresentar é a escravidão negra na região sul do Cerrado Goiano durante o século XIX, período que eu trabalho, período de 1836 a 1888. É um projeto em andamento de pós-doutorado que eu estou cursando na Faculdade de Educação na Unicamp. Então, é um trabalho em pesquisa. O objetivo desse projeto é desenvolver uma pesquisa sobre o processo de escravidão que ocorreu na região sul de Goiás durante o século XIX. Os assentos de batismo, casamentos e óbitos pertencentes às freguesias de Santa Rita do Paranaíba, Nossa Senhora do Carmo de Morrinhos, Nossa Senhora Abadia de Piracanjuba apresentam um vestígio da escravidão africana nessa cercania. A marca do trabalho escravo também deixou os seus rastros nos inventários de partilha de bens e nas listas dos habitantes que viveram nessas paróquias. Observa-se também nessa documentação ao lado desse período a história dos escravizados que recorreram ao Tribunal da Justiça para obter alforria devido ao abandono dos seus senhores. Mas houve casos de alforrias nas fontes do batismo e também na celebração do casamento. Ao longo da nossa trajetória acadêmica, a temática sobre a escravidão no Brasil sempre nos instigou pela sua complexidade. Nosso país, por mais de 300 anos, alimentou o tráfico de africanos e dependentes do trabalho escravo em vários ciclos da nossa economia. Nosso principal contato com as fontes sobre escravidão ocorreu na pesquisa de doutorado que cursamos na Unesp. Desenvolvemos um tema Transgressão, Controle Social, Igreja Católica no Brasil, Goiás no século XVIII. Foram rolados diversas fontes em busca da rastro do concubinato. E o documento de batismo foi um dos documentos muito interessantes que nós trabalhamos. Percebemos uma ilegitimidade muito alta, 73% das crianças que foram batizadas na freguesia de Vila Boa eram filhos ilegítimos. A partir desse momento, foi aparecendo para nós essas fontes que são de suma importância. O último capítulo da nossa pesquisa de doutorado, abordamos o batismo e as relações de compadrio. No contexto em que o catolicismo era a religião oficial do Império Português, o batismo foi o sacramento que mais obteve sucesso na capitania de Goiás, revelando uma aproximação e afinidade entre a igreja e comunidade. O batismo, conforme as constituições primeiras da Bahia, era a porta de entrada do fiel na igreja. Mas a pia batismal foi usada também pelas mães escravas como instrumento de alforrias e de seus rebentos. Por outro lado, o sacramento do batismo serviu muitas vezes para encobrir as relações de concubinato dos compadres e suas comadres. O que despertou o nosso interesse pela temática da escravidão na região sul de Goiás, do Cerrado Goiano, foi o contato com diversas fontes paroquiais e também fontes públicas que traz esse vestígio dessa escravidão que aconteceu aqui no Cerrado Goiano ao longo do século XIX. A partir de valiosas informações dessas fontes, nós percebemos que a mão de obra escrava foi muito utilizada nessa região. No Arquivo Estadual de Goiânia, apontamos as listas quantitativas dos habitantes das paróquias. No Arquivo do Fórum de Morrinhos, encontramos os inventários de bens das famílias. No cartório de Santa Cruz, descobrimos documentos de hipotecas e cartas de alforrias de muitos escravos. A nossa intenção é fazer um cruzamento dessas fontes para compreender melhor as principais características da escravidão nessa região. Podemos adiantar que os inventários de partilha encontrados no arquivo do Fórum de Morrinhos são ricos em conhecimento sobre a trajetória da população da região sul de Goiás. Ao cortejar esses dados, podemos reconstituir a história de muitas famílias dessa região. Nesse sentido, queremos compreender as principais motivações do escravo acumular um grande pecúlio e não obter a sua tão sonhada carta de alforria. A história do escravo jesuíno com sua esposa e 3 filhos
abandonados pelos seus senhores, teve um final feliz na paróquia de Santa Rita do Paranaíba. Conquistou a liberdade depois de um trabalho travado no Tribunal da Justiça. O registro de batismo desta mesma paróquia não apontaram nenhum caso de aforria na fonte do batismo, mas nós encontramos um caso muito interessante de uma jovem escravizada que foi aforriada na celebração do seu casamento. Há uma extensa bibliografia sobre a temática da escravidão no Brasil. Autores de diversas áreas das ciências humanas e sociais vêm abordando o assunto com diversas metodologias. A partir do ano de 1980, as pesquisas sobre o negro e a escravidão se multiplicaram nos cursos de pós-graduação em História. Novos documentos foram pesquisados, bem como outros enfoques foram dados às fontes conhecidas. Essas novas pesquisas demonstraram que os negros escravizados não teriam sido passivos nem massacrados pela escravidão. Os escravizados criaram e recriaram laços culturais próprios. Vários deles herdaram suas raízes africanas. Nesse sentido, a escravidão foi interpretada como um sistema possível de adequações, resistência, negociações e pactos sociais. Nas décadas de 90, a polêmica sobre as novas pesquisas se acenderam nos meios acadêmicos. Alguns estudos tentaram recuperar os argumentos de Gilberto Freire sobre a benevolência da escravidão brasileira. O principal expoente desta tese foi Gorender, com a publicação do livro A Escravidão Reabilitada. Criticou muitos trabalhos, principalmente o livro de Cata Matoso, O Ser Escravo no Brasil. Um dos grandes focos das mudanças que apontam novos enfoques para as pesquisas sobre a escravidão no Brasil está na Unicamp. De acordo com Ronaldo Weinfels, o conceito de escravismo colonial, com ênfase socioeconômica, cedeu terreno para a história social e cultural. Nessa perspectiva, buscou-se resgatar o papel do escravo como sujeito e protagonista da própria história nos trabalhos publicados para comemorar o centenário da abolição em 1988. Mesmo sendo um tema clássico da nossa história, a pesquisa sobre a escravidão é um campo sempre aberto a novas investigações. Pretendo com essa pesquisa apontar novas luzes sobre a escravidão praticada na região sul do Cerrado Goiano durante o século XIX. Para o historiador Hamilton Afonso Oliveira, a ocupação dessa região ocorreu em um momento de grande transição da economia brasileira, com a queda da produção aurífera em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Na visão desse pesquisador, a produção agropecuária passou a ser a principal atividade dessa região e motivou o grande deslocamento migratório no século XIX. Na atualidade, o território é composto de muitos municípios que fazem parte dessa região sul do Goiás, que é muito usado na atividade agropecuária e do agronegócio também. O referencial teórico. A população negra cresceu nos territórios goianos desde os primeiros anos de sua ocupação. Entre os principais grupos que foram aportados para a capitania, dois se destacaram: os sudaneses e os bantus. Os bantus englobavam povos que viviam na região do atual Congo, Angola e Moçambique. Para a historiadora Cristina Pereira Moraes, as matrículas de escravos encontradas no século XVIII eram dominadas por angolas, benguelas, gentil da Guiné e gentil da Mina. Os sudaneses formavam os povos da África Ocidental que habitavam as regiões atuais da Nigéria, Benin e Togo. Conforme Gica Salles, os bantus e sudaneses fundiram-se na população escrava, dando tonalidade própria ao comportamento, modo de vida e crenças religiosas dessa região de Goiás. Para o historiador Rosciude, houve vários fatores no final do século XVIII que influenciaram na mudança dos escravos bantus de origem angolana para os sudaneses da Costa do Ouro e do Golfo de Beni. A epidemia de varíola ocorrida em Angola e as mudanças das condições econômicas contribuíram
para essas migrações. Por outro lado, a preferência do sudanês pelo fumo curtido com melado permitiu aos comerciantes baianos tratar diretamente com a costa da mina, em vez de depender dos mercadores de Lisboa. Na realidade, os fatores de interesse econômico e comerciais favorecem o predomínio dos escravizados da costa da mina durante o século XVIII, nas regiões brasileiras, principalmente Mato Grosso, Bahia e Goiás. Descobertas minerais foram as principais motivações para a migração forçada desses africanos na capitania de Goiás. Os estudos de Salles, de Luiz Palacim, apontam a presença desse trabalho escravo. Os vestígios dessa sociedade baseada na mão de obra escrava estão presentes na organização do espaço urbano de muitas cidades, nos rios, nas montanhas, nas igrejas, nas culinárias, no processo de miscigenação do povo de Goiás. Luiz Motti, os seus apontamentos e fonte para o estudo da Inquisição em Goiás, chama atenção para uma dança diabólica, praticada por uma negra mina, moradora em Vila Boa, em 1747, em um ritual de louvor aos deuses da nação Coura, que provavelmente foi praticado por muitos negros da capitania. Os viajantes Saint-Hilaire e Poux descrevem em detalhes os costumes e as festas religiosas dos moradores da região sul de Goiás, no começo do século XIX. O austríaco Poux, em visita à província de Goiás, descobre um grande quilombo nas proximidades da cidade de Caldas Novas. De acordo com esse viajante, os negros fugiram de São Paulo e criaram aqui um grande quilombo e praticavam um grande comércio com Mato Grosso. E esses escravizados, eles conquistaram o sacerdote para celebrar os sacramentos religiosos para eles, né, nessa região do quilombo. Não pretendemos fazer neste momento um debate historiográfico sobre a escravidão no Brasil. Percebe-se que nos últimos anos as pesquisas sobre a vida cotidiana dos escravos e senhores ganharam novas roupagens, leituras que buscam reconstruir os principais aspectos da escravidão brasileira. Conforme os estudos, chega-se à conclusão de que seria um equívoco supor que as relações entre escravizados e senhores se deram da mesma forma em todas as regiões brasileiras. Nesse sentido, as pesquisas de Mero Karachi, Silva Lara, Sidney Chalub, Rebe Castro e outros estudiosos têm apontado para novas perspectivas. Neste mesmo cenário de revisão historiográfica estão as pesquisas de Mero Karachi ao investigar as condições de vida dos escravos no Rio de Janeiro durante o século XIX. Desfaz o mito que sobre a escravidão no Brasil nas décadas de 60 e 70, de que os escravos urbanos possuíam condições de vida melhores do que os cativos rurais. Na realidade, em síntese, eu procuro fazer um quadro, vários gráficos que eu apresento dessas várias paróquias que eu estou pesquisando. São 4 paróquias dessa região, antigas, e que a gente busca, através desses documentos da igreja e documento também do Estado, traçar esse mapa dos escravizados, pessoas que foram escravizadas aqui nessa região.